E aí galera, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e o tema do vídeo de hoje é sobre pneumonia associada à ventilação mecânica, especialmente qual a importância da pressão do cuff na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Você viu aí no começo do vídeo que outras medidas podem ser tomadas para que você previna aí a pneumonia associada à ventilação mecânica, como por exemplo, você deixar o leito do paciente a 45 graus, mas uma das medidas mais importantes é a gente fazer a monitorização da pressão do cuff. E nesse vídeo eu vou ler um artigo, eu vou estudar junto com vocês aqui um artigo que vai falar justamente sobre isso. Qual é a importância, né? Vai comparar pacientes que tiveram pneumonia associada à ventilação mecânica e pacientes que não tiveram pneumonia associada à ventilação mecânica em relação à pressão do cuff. Como é que isso pode determinar ou não a ocorrência da pressão da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então nós vamos abrir aqui um artigo, né, que vai estar aqui na descrição do vídeo, né, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Nós vamos pôr os pontos principais em relação a esse artigo aqui, que falou sobre, cujo o título era justamente a relação da pressão do cuff, né, da medida da pressão do cuff, em relação à incidência, à ocorrência da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então todos nós sabemos aí que a intubação orotraqueal ela é uma necessidade para aquele paciente que entra em insuficiência respiratória e é uma necessidade, portanto, para que esse paciente receba a ventilação mecânica invasiva e que a intubação orotraqueal tem no adulto, no caso do adulto, tem a necessidade, né, os tubos orotraqueais eles têm um cuff. E o cuff ele deve ser insuflado para se manter uma determinada pressão aí dentro desse cuff, e essa pressão é em torno de 20 a 30 centímetros de água, é uma pressão que se propõe aí como ideal, né, considerada uma pressão ideal. Um outro ponto que a gente tem aqui, que o artigo que a gente está usando para trazer esse vídeo para você traz, né, de informação relevante, é que excesso de pressão no cuff também tem seus malefícios, já que a intubação orotraqueal a pressão excessiva do cuff pode causar, pode lesar a traqueia, causar granulomas, causar lesões traqueais importantes, fístulas traqueoesofágicas, como por exemplo, são malefícios aí de uma pressão excessiva no cuff. Agora, e a pressão mínima, né? Uma pressão abaixo do considerado ideal lá. Então as pressões abaixas elas vão gerar vazamentos, levando o risco de aspiração e também o risco de uma extubação acidental, de uma retirada acidental do tubo. Então por isso então a importância aí, né, como a gente está falando aqui, da medida da pressão do cuff. Continuando, né, os autores vão falar um pouquinho então da própria pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma alteração que vai estar muito relacionada com alta mortalidade, né, consequentemente alta morbidade também em algumas situações, aumento do uso de antibiótico, enfim, muitos fatores que vão levar ao maior custo da internação. A pneumonia associada à ventilação mecânica ela pode ser dividida em duas classes ou em dois grupos, né? Aquela pneumonia que está relacionada, que a gente fala de uma pneumonia precoce, que é aquela pneumonia que está relacionada à própria intubação, em que deve ter ocorrido a pneumonia por conta de aspiração durante o ato de intubação, que é aquela que vai aparecer entre 48 horas e 72 horas da intubação. E o segundo processo é aquele em que, então, vai ocorrer uma pneumonia que depende da colonização, né, da orofaringe, do trato traqueobronco, e aí, a partir daí, começa uma aspiração dessas colonização de bactéria e aí leva a pneumonia associada à ventilação mecânica. Existem diversos fatores, né, que vão poder ser risco para desenvolvimento da pneumonia associada à ventilação mecânica, e quando a gente fala desse último tipo de pneumonia, né, desse último grupo de pneumonia, que é aquele que você tem maior chance de aspirar algum conteúdo de colonização da laringe, da traqueia, isso está bem relacionado à pressão do cuff. Como é que se faz o diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica? Ela é aquela, então, que eu vou ter alterações infiltrativas na radiografia
eu vou ter também a presença de febre e aumento dos leucócitos 48 horas, pelo menos, né, o paciente tendo recebido ventilação mecânica em pelo menos 48 horas. Aí. E aí o diagnóstico pode ser confirmado por o lavado broncoalveolar, né, ou uma cultura de secreção, que isso vai poder ser confirmado, portanto, aí com esse tipo de exame. Bom, o que então o artigo queria saber? Né? Ele queria medir, né, a pressão do cuff nos pacientes que estão em UTI, identificar qual era, né, a quantidade de pacientes que, dependendo da pressão do cuff que ele estava utilizando, que desenvolvia ou não a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então eles determinaram, né, as variáveis consideradas variáveis independentes, que é a pressão do cuff, e dependentes a ocorrência ou a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Para o estudo, os autores fazem o seguinte, então eles vão lá avaliar o paciente, diante da avaliação do paciente, que era uma primeira ferramenta que eles tinham aí, eles avaliam as questões biosocioeconômicas, dados clínicos do paciente e depois alguns dados relacionados à ventilação mecânica. Na ventilação mecânica eles avaliavam FO2, volume corrente, PIP, eles avaliavam se o paciente estava em pressão suporte, principalmente quanto estava durando aquela ventilação. E com relação à pressão do cuff, eles faziam as medidas nos diversos dias, aí, desde o dia da primeira internação. E aí tinha os critérios para considerar a pneumonia associada à ventilação mecânica. Indo direto para o resultado, o que se encontra a respeito disso, né, dos resultados? Então, eles estudaram aí aproximadamente 60 pacientes, e esses 60 pacientes tiveram como resultado, aí, quando você olha nos parâmetros ventilatórios, que a partir do terceiro dia de avaliação, né, então eles foram acompanhando os pacientes até 5 dias, a partir do terceiro dia, aqueles pacientes que desenvolvem pneumonia associada à ventilação mecânica já tinham uma diferença significativa na frequência respiratória, elas aumentavam a frequência respiratória de forma significativa já no terceiro dia. Parâmetros como volume corrente, fração inspirada de oxigênio não diferiam nesses pacientes que desenvolveram ou não a pneumonia associada à ventilação mecânica. Aqui no grupo de 60 pacientes, quem desenvolveu foram 17 pacientes, isso é importante já a gente falar. 43 não desenvolveram. Com relação à saturação de oxigênio, também no terceiro dia, a partir do quarto dia, na verdade, nós temos aí um aumento significativo, uma diferença significativa de saturação de oxigênio, portanto, os pacientes que desenvolvem saturam menos, em torno aí de 93%, comparado a 98% do grupo que não desenvolveu a pneumonia. Não houve diferença significativa nas variáveis de PIP, na pressão suporte, e houve uma diferença significativa na duração da ventilação mecânica. Então, para vocês terem uma ideia, pacientes que desenvolvem pneumonia associada à ventilação mecânica, 80%, 88% desses pacientes vão ficar mais de 7 dias na ventilação mecânica, comparado com apenas 23% daqueles que não desenvolveram a pneumonia associada à ventilação mecânica, mostrando que realmente então a pneumonia vai aumentar o tempo de ventilação. Quando nós comparamos aí o tamanho do tubo, né, não houve diferença significativa entre os tamanhos, né, o paciente estava entubado com tubo 7 e 7,5 e não houve uma diferença importante. E quando você mede aí a pressão do cuff desses pacientes, nós temos que em torno de 39 pacientes, o que dá 65% da amostra, estão com a pressão do cuff abaixo de 20, que é considerado ideal. Apenas 11% estava dentro dos 20 a 30 de ideal e 23% acima de 30. Né? Mostrando aí então que temos aí, se somar os 65% que está com a pressão abaixo de 20 e com os 23% que está com a pressão acima de 30, nós temos aí uma grande maioria, nós temos aí 88% que está fora daquilo que se espera. E quando você olha lá então, né, a gente olha para a pneumonia associada à ventilação mecânica. 28% dos pacientes desenvolveram a pneumonia associada à ventilação mecânica, do grupo todo, né, dos 100% do grupo, e essa pneumonia, ela foi dos 17 pacientes, ela foi aquela pneumonia mais do primeiro grupo, né, aquela que foi por aspiração, em 35%, o restante desenvolveu depois.
Quanto ao item idade dos pacientes que desenvolvem a pneumonia associada à ventilação mecânica, 82% tem mais do que 40 anos, que foi o ponto de corte dos autores, e a maioria é do sexo feminino, 88%, também diferença significativa. E aí o que importa aqui para nós, a relação que tem da pneumonia à ventilação mecânica associada à ventilação e a pressão do cuff. Dos pacientes que tinham pressão do cuff acima de 30, nenhum paciente desenvolveu a pneumonia associada à ventilação mecânica. 11%, mesmo com pressão de cuff entre 20 e 30, desenvolveu a pneumonia associada à ventilação mecânica, e a grande maioria do grupo que desenvolveu, né, 88% que tem pneumonia associada, a pressão do cuff estava baixa, mostrando aí então que a pressão do cuff é um fator relevante para a determinação da ocorrência da pneumonia associada à ventilação mecânica. E aí, esses pacientes ficaram internados, né, por mais de 10 dias do grupo que desenvolveu a pneumonia associada, 76% acabou por ficar mais tempo internado em UTI por consequência do maior tempo de ventilação mecânica, obviamente. Tá bom? Gente, então, para você aí que trabalha com UTI, que você que acompanha o seu paciente no dia a dia, é importante, você é enfermeiro, que você que é médico, você que é fisioterapeuta e está do lado do seu paciente, é importantíssimo que você faça o quê? Que você monitorize a pressão do cuff entre 20 e 30, tome outras providências como manter a cabeceira elevada a pelo menos 45 graus, higiene oral, o despertar diário são pontos que são relevantes para você diminuir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço aí que curta o vídeo do canal, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.